Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Sandro, eu sou advogado e eu estou aqui ajudando, fazendo o meu papel de cidadão para a gente aprovar duas importantes pautas para os aposentados, pensionistas e servidores. Uma delas, e a principal, é a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo consignado, no mínimo por 120 meses ou enquanto durar a pandemia. A segunda pauta é o aumento da margem dos empréstimos consignados em 5%. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, aguarde que hoje eu vou te falar. Então, pessoal, é como eu disse, a gente está lutando para que a gente consiga ter voz dentro do Congresso Nacional. Vamos falar primeiro do aumento da margem, tá? Em 5%. Essa matéria é controversa. Por quê? Ela é controversa devido ao fato que alguns aposentados, servidores e pensionistas concordam e outros não. O argumento de quem não concorda é que vai endividar ainda mais, é para fazer mais empréstimo e vai endividar ainda mais. O argumento daqueles que concordam e precisam é forte e muito forte. Por quê? Nesse momento de pandemia, as famílias perderam empregos, os aposentados, que são o grupo de risco, precisam comprar mais remédios, muitos remédios são importados e o dólar está lá no topo. A comida, o arroz, feijão que você come está mais caro, tá? Álcool está muito caro. Até o papel higiênico subiu de preço. Então, nesse momento, eles estão mais apertados. E o que acontece? Houve um aumento grande da procura por financiamentos, porque eles não têm de onde recorrer. Você tem que ter consciência que eles não têm de onde recorrer. Eu não concordo com empréstimo. Minha pauta principal nunca foi a suspensão da margem. Essa não é a pauta principal. Só que tem um detalhe muito importante. Essas pessoas nessa hora estão passando dificuldade, estão passando necessidade. E a gente tem que olhar por eles. O que é que os bancos estão fazendo? Na verdade, os bancos, eles limitaram os empréstimos consignados a 30%. É limitado por lei. Só que o que acontece? O empréstimo consignado tem uma limitação de juros por lei. A lei limita os juros do empréstimo consignado, que embora não é baixo, eu vou falar, é 1,80. Isso não é baixo, não põe na cabeça e não se acomoda achando que isso é baixo. Só que é mais baixo do que esses absurdos aí que acontecem. Então, o aposentado que precisa de dinheiro, ele chega lá no Congresso, no banco, pede o dinheiro emprestado. A margem já está comprometida os 30%. Mas ele precisa, ou a família vai passar fome, ou ele não vai ter dinheiro para comprar remédio. O que o banco faz? Olha, o consignado eu não posso te emprestar, porque a lei proíbe. Mas eu posso te emprestar o crédito pessoal, que tem taxa de juros que chega a 20%. Se alguém olhar os meus vídeos iniciais de um mês atrás, quando eu comecei o canal, eu coloquei um vídeo aqui falando de um juiz que mandou reduzir um empréstimo pessoal que o juro era 1.500% ao ano. Então entenda, você que critica o aumento da margem, olha só, esse aposentado que não tem de onde tirar o dinheiro, esse pensionista, servidor que não tem de onde tirar o dinheiro, a hora que ele chegar lá para comprar o remédio que ele precisa, ele vai precisar fazer empréstimo, ele está vedado em fazer o empréstimo a juros de 1,82 porque a lei limitou a 30%, mas ele pode fazer um empréstimo com juros de 22% ao mês. Entendeu a incoerência da lei? Entendeu porque você que critica a margem nessa hora tem que parar para pensar um pouquinho que realmente não é o perfeito? Não é. O perfeito é a suspensão, mas a margem, se a gente não conseguir a suspensão, ajuda. Então, se você não precisa, não critica quem precisa, você não está na pele do outro. É preferível que essa pessoa que está em estado de necessidade pegue juros de 1,82%. Não é baixo, é caro demais, mas é melhor do que 20% ao mês. É melhor do que a agiota. É isso que eu estou tentando te explicar. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Então, se você não precisa da margem, se você pensa que ele vai só se endividar, pensa, realmente
Se for para pegar para gastar com besteira, é só para endividar. Mas leia os comentários dos canais. Tem gente passando fome. Entenderam por que eu lutei pela margem? E a margem a gente conseguiu. A partir do momento que a gente começou nessa luta aqui, a gente fez muito barulho e a gente conseguiu contato com o autor do projeto da margem, o capitão Alberto Neto. Ele nos ouviu, ele entrou em contato, ele comprou a briga. A nossa voz foi ouvida lá dentro do Congresso Nacional. O Rodrigo Maia escutou que as redes sociais estavam movimentando, que os deputados, senadores receberam milhares de e-mails de vocês cobrando, porque a gente está aqui orientando, e que para não enfrentar diretamente vocês, que são 35 milhões de pessoas, ele conseguiu incluir o texto da PL 2017 dentro da MP 936. E ontem foi votado na Câmara e nós vencemos. Vai para o Senado, ainda tem que continuar a luta. Então você que critica a margem, ouça, tem gente precisando. Eu sou contra empréstimo, eu sou contra banco, mas tem gente precisando. Então, já que o Brasil é esse país de lei que é uma porcaria, tem um pouquinho de consciência. Vamos pegar a lei menos ruim. Pelo menos está limitada a 1,82. Isso ajuda, tá? Segundo ponto, vamos falar do que é o principal e do que a gente precisa fazer agora. Vamos falar da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. A Justiça está tentando, mas o topo da Justiça, nós temos STJ, STF, TRF, os tribunais regionais. Gente, lá tem lobby forte dos bancos também. Não pense que não tem, porque tem. Então lá vai ser difícil. Mas tem gente tentando. Tem juiz com boa vontade que deu liminar, depois foi cassado. Tem gente tentando. Segundo ponto. Tinha um projeto de lei do senador Otto Alencar. Esse projeto existe, está lá. Só que o senador Otto Alencar, a gente cobrou muito, a gente entrou em contato quase depois de um mês que ele veio responder, e ele jogou que é culpa do governo, isso não vai andar, desiste. Quem quiser, escuta o áudio dele já está rodando por aí. Segundo informações, ele, não, mas não vai valer a pena, porque o governo tem força, não vai conseguir aprovar. Igual a margem, ninguém achava que ia aprovar, mas assim como o autor do projeto deu ênfase a isso, a gente conseguiu passar a primeira etapa. A suspensão a gente consegue também, gente. Vamos ter consciência, vamos pensar, a gente consegue também. Então vamos focar nisso agora. Agora, não esqueçam a suspensão da margem, que a gente ainda tem que passar pelo Senado. Tem gente que precisa, o aumento da margem. Tem gente que precisa. Mas agora o foco é dúplice. Conseguimos contato com o deputado Pompeu de Matos. Ele tem um projeto que pede a suspensão. Precisa ser aprimorado? Precisa, mas isso a gente consegue. Mas ele já está bem encaminhado. Ele já está, inclusive, incrementado dentro de uma medida provisória também. Então só falta a gente pressionar. Ele já sinalizou. Gente, isso aqui está ganhando tanta força que eu falei para vocês, para pedir para ele entrar em contato comigo, para pressionar. Ele me ligou ontem. A gente conversou mais de 1 hora sobre o projeto dele. A gente esclareceu muitas dúvidas. Eu estou ouvindo vocês. Eu falei o que eu vejo aqui no canal. Ele entrou do outro lado lá do telefone. Ele conseguiu ver os comentários. Ele leu os comentários comigo. Ele falou, estou vendo os comentários, doutor. Eu não imaginava que era tanta pressão em cima disso. Então, cara, ele está nos ouvindo. Nós vamos conseguir. Vamos ter fé. Ele está nos ouvindo. Para os pessimistas que falaram que a margem não ia ser aprovada, ontem foi a prova de que nós conseguimos. Para você que fala que a suspensão das parcelas não vai ser aprovada, espera para ver. Vai conseguir. Mas tira essa bunda sua do sofá e vai votar, e vai mandar e-mail, e vai, desculpem o palavreado, mas vai mandar e-mail, vai cobrar, vai ligar nos gabinetes, vamos pressionar, eles têm que saber que a gente quer isso, que o povo é que tem o poder, todo o poder emana do povo. Vamos raciocinar, vamos melhorar essa porcaria de país um pouquinho. É isso que a gente precisa. Vocês entenderam o que eu quero que vocês façam? Então, a partir de hoje, nós vamos focar nisso. Vamos lá, o foco disso aqui era eu ler 3 matérias para vocês, para mostrar o quanto isso é necessário e quanto os bancos estão massacrando vocês e quanto tem aposentado, pensionista e servidor que está precisando. Então, olha só, eu vou ler 3 matérias para vocês rápido. O objetivo não é te informar, não é dar notícia, eu sou advogado, eu estou lutando por uma causa e defendendo uma causa. Isso aqui é para te orientar como que os bancos agem e por que isso é tão necessário.
beleza? Você que é empresário aí também, vai passar no seu bolso também, ajuda. Você deve ter um pai aposentado, você deve ter algum parente que é servidor público, ajuda. Você que é trabalhador de carteira assinada e não perdeu o emprego, ajuda, é hora de união. Agora é hora de unir e ajudar esses 35 milhões de brasileiros que precisa. E desses 35 milhões, infelizmente isso aqui é Brasil, mais da metade não tem nem acesso à internet. Vamos lutar por eles, vamos melhorar isso aqui. Tá? Ó, vou ler 3 notícias para vocês, senão eu começo a xingar daqui a pouco. Tá? Vamos lá. Com a pandemia, essa notícia eu tenho que informar a fonte, é da G1, da Globo, tá? Mas olha só a proporção disso. Ó, com a pandemia, busca por empréstimos cresce, mas crédito bancário segue restrito e caro. Precisa falar mais? A busca por empréstimo cresce, mas ele segue restrito e caro. Essa é a prova de que a margem é necessária. Essa é a prova de que todo mundo está precisando de crédito nessa hora. Então, abre os olhos. Você que critica a margem, para de pensar só no seu umbigo e lembra daquele que precisa. Margem não é a melhor coisa. Não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é suspensão. Mas para quem não tem suspensão, a margem evita passar fome. Pelo menos pega um juro menor um pouquinho. Vamos lá. Segunda notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é do Correio do Povo, do R7, da Record. Correio do Povo. Número de empréstimo consignado aumenta 20% no primeiro trimestre da pandemia, viu? Coincide com o período... Aqui, ó, ainda vou ler. Período coincide com o começo dos efeitos da pandemia do coronavírus no país. Precisa dizer mais alguma coisa? Por que esses empréstimos subiram tanto? Gente, tá caro o remédio. Gente, filho perdeu o emprego, marido perdeu o emprego, esposa perdeu o emprego. Você acha que não está precisando da suspensão? Vamos fazer essas porcarias desses deputados escutar isso e ouvir a gente. Bora fazer isso acontecer. E outra, vou falar a real. Se você está vindo aqui no canal para reclamar de margenzinha que está lutando, procura se informar. Vai encher o saco em outro canal. É verdade, é fato. Eu vou abrir o jogo com vocês. Tem gente que precisa. Vamos pensar nos outros um pouquinho. O brasileiro é tão egoísta que é por causa disso que esse país é essa porcaria que é. Vamos pensar um pouco. Olha só, terceira notícia. Bancos prometem ajuda, mas dobram juros e seguram dinheiro. Gente, essa notícia do UOL Economia. É isso que vocês querem? Quer ficar calado e deixar tudo isso acontecer? Gente, se ninguém se mobilizar... E outra, não é eu não sou político não, eu sou advogado. Mas se você vir aqui para dentro do meu escritório, eu vou te dar uma chacoalhada quando você fizer merda. Eu sou assim. Se você vai entrar numa ação, entra para brigar e para ganhar. Eu sou assim. Então, se você está entrando nisso, você tem que ser grande. Você tem que ser uma pessoa boa. Tá aí sentado no seu sofá... Pega um e-mail de um deputado, em vez de você ligar essa porcaria da Globo que passa aí, pega o seu celular, caça o e-mail de um deputado aí no site da Câmara e manda para ele pedindo para suspender, porque tem servidor aposentado aí que está passando fome, está passando dificuldade. Pede para suspender essa porcaria das parcelas. Vamos ajudar esse povo. Pessoal, eu acho que eu tô meio grilado hoje. Vocês não reparem, não. Tem dia que... paciência. Hoje era um dia de eu estar comemorando porque a gente conseguiu a aprovação da margem ontem. Mas fica tranquilo, é assim mesmo. Eu falo o que eu tenho que falar, eu não tenho papas na língua não. Advogado que pensa demais o que fala, às vezes não faz o que precisa ser feito. Ó, eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui. Todo vídeo eu deixo uma mensagem. E eu vou falar aqui para vocês o que eu penso da vida. Enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculos insuperáveis. Para de lutar só depois que você parar de respirar. Só depois que você parar de respirar. Até lá, vai até o último momento. Então, enquanto você tiver força, continua na luta. Se você está aqui para criticar, vai pastar. Se você não vê a necessidade do outro, você nem merece a hora que isso der certo também. Isso é fato. Então, vamos fazer isso aqui dar certo. Vamos fazer isso aqui andar, vamos fazer esses deputados ouvirem, ter medo da gente. Somos 35 milhões contra 512 lá, 513 eu acho,
contra 81 no Senado, contra um presidente. 35 milhões. Vocês se subestimam demais. Vamos acordar, meu povo. Gente, desculpa, viu? Bora. Até o próximo vídeo. Vamos fazer isso aqui dar certo. Eu ainda acredito nisso aqui, tá? O dia que eu parar de acreditar, eu vou embora daqui. Eu tenho condição para isso. Graças a Deus eu tenho. Eu não estou passando dificuldade. Eu não estou lutando por uma coisa minha, não. Eu saí de lá da roça. Eu consegui vencer na vida. Hoje eu tenho estrutura. Mas se eu não tiver empatia, de que isso me adianta? Se eu não pensar no próximo, do que isso me vale? Bora, até o próximo vídeo. Quem quiser vir ver, que venha. Abraço.